Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: você tem direito ao pessimismo, mas cuidado! Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, aqui no canal, volta e meia, eu vejo nos comentários, eu tento ler todos os comentários, viu, gente? Leio o máximo de comentários possível. Eu falo tento porque, assim, impossível, né? Vamos lá, mas assim, toda vez que eu publico um vídeo, 24 horas depois, eu dou uma lida geral nos comentários, faço, enfim, respondo alguns, curto vários deles e tal. E aí eu sempre recebo, né, Jones, como você consegue manter a esperança? Por que você não desistiu ainda? Eu não acredito mais, eu não confio mais no Brasil, eu não acredito mais que tem jeito, e etc, etc. E aí veja, gente, eu sou uma pessoa comum, né, uma pessoa de carne e osso, e eu tenho também meus momentos de tristeza, meus momentos de desesperança, meus momentos de descrença e por aí vai. Normalmente, por traço de personalidade, quando eu tenho os momentos mais fortes de pessimismo, de desesperança, isso se traduz em raiva. Então eu não tenho caracteristicamente um pessimismo passivo, de que não acredito em mais nada, não dá para fazer mais nada, eu fico com raiva. E eu adoro ter raiva a propósito, né? Porque eu acho que eu recebi uma bênção aí da natureza, dos deuses, o que preferirem, que toda vez que eu fico com raiva, eu fico muito produtivo. Então, boa parte dos textos que eu escrevi com raiva, porque eu vi alguma coisa que me deixou puto e fui escrever, percebe? Eu já escrevi, inclusive, um livro quase inteiro só com base na raiva, tá? E guardado, em algum momento eu vou parar para mexer nele, ajustar algumas coisas para ver a publicação no ano que vem. Ou então, quando não é para escrever, para estudar, eu fico muito produtivo para fazer exercício, para treinar. Então, eu inclusive até gosto, às vezes, de ter um certo pessimismo, de ficar meio triste e tal, porque isso se traduz em raiva e eu fico ultra produtivo. Mas é isso, como qualquer pessoa normal, eu também tenho esses momentos. Só que aí, vejam, acho que aqui há duas dimensões. Primeiro, na dimensão individual, você tem todo o direito de estar pessimista, tem todo o direito de estar triste, você tem todo o direito de estar melancólico. A vida não tá fácil, assim, tá uma merda, em vários sentidos está piorando. E assim, nem tô falando da situação do mundo, do genocídio contra o povo palestino, da emergência global, da ascensão da extrema-direita, só falando do Brasil. É uma merda você todo dia pegar um transporte coletivo ruim, lotado, que demora, ser humilhado no transporte coletivo, ficar em pé 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas num calor da desgraça. Se for mulher, ainda tem chance de assédio sexual, de ataques, de abusos. Volta e meia a gente vê um vídeo na internet de algum homem que estava se masturbando, que estava assediando, atacando uma mulher no coletivo. É um trabalho de merda, com um salário de merda, tudo mais caro. Assim, às vezes a gente acorda, a primeira coisa que a gente recebe no dia é uma pancada. Por exemplo, aqui na minha casa, eu lembro de um dia, acho que foi final de maio, alguma coisa assim, em que eu acordei, fui já lavar os pratos. E aí por quê? Porque na minha casa, mais ou menos 7, 8 horas da noite, a água vai embora. Acabou, não tem mais água na pia para lavar os pratos, né? Aí acordei e fui logo lavar os pratos. Quando eu abri a torneira, não tinha água. Eu fiz assim, carai, bicho, porra. Aí abri a porta do quintal para pegar um balde, porque tinha água no chuveiro da caixa, né? A caixa é só para o chuveiro. E aí fui pegar um balde para encher o balde no chuveiro e lavar os pratos. Aí quando eu coloquei o balde no chuveiro e liguei, faltou luz. Tipo assim, caralho. Aí, tipo assim, eu tava sem água e sem luz de manhãzinha, tipo 7h30 da manhã, começando o dia e tal, não dava nem para começar o dia normal. E aí, nesse dia, chegou a conta de luz, né? Aí, quando chegou a conta de luz, a conta era R$560. Aí você fica assim, tipo, caralho, bicho, eu tô sem luz, eu tô sem água, 560 conto, velho, assim, uma lapada gigantesca. Então, assim, a vida não é fácil, é problema no trabalho, é problema no transporte, é problema na saúde, é dificuldade de fazer um exame, de marcar uma cirurgia, de ter atendimento no caso de uma emergência, é um risco constante de violência urbana, de assalto, de latrocínio, de casos de abuso sexual, tentativa de estupro, de tudo que você imaginar, sabe? Nos dias atuais,
Inclusive, é muito louco. Eu não sei se vocês fazem esse cálculo. Eu faço também por ser figura pública, mas não só. Então, por exemplo, tem certos lugares que eu penso o cálculo de risco, se vale a pena ir ou não. Então, tem um bar aqui no centro de Recife, que eu não vou citar o nome, mas que, por exemplo, vai muitos policiais civis, né? Que é a delegacia próxima e tal, e a galera larga e vai pro bar. Eu, por exemplo, eu deixei de ir nesse bar. Por que eu deixei de ir nesse bar? Eu falei, meu irmão, eu não vou ficar indo para um lugar e tem um bocado de gente armada. E hoje em dia, depois do governo Bolsonaro, tem mais gente armada para além de polícia. Aí sei lá quantas pessoas vão estar armadas no lugar. Tipo assim, até a dinâmica de diversão, assim, tão diferentes. Certas coisas que existiam na minha época que davam... Veja, não é um certo consolo e tranquilidade, mas é como se fosse um problema a menos. Por exemplo, na minha época de adolescente, não roubavam na favela, percebe? Não roubavam na favela. Se roubasse na favela, a galera matava. Então, eu quando saía do trabalho, no horário do almoço, eu trabalhava no Colégio Ela, ali em Boa Viagem, era zelador. Eu ia pedalando pra casa, de Boa Viagem pra Borborema, que é de Recife, aí sabe a distância, correndo pra almoçar em casa, pra economizar dinheiro, não comer fora. E aí, tinha pouco tempo, né, pra comer, descansar a barriga, tomar um banho, voltar pro trabalho, só uma horinha. Eu deixava minha bicicleta do lado de fora da minha casa, parceiro, encostado no muro. E tranquilo. Não botava cadeado, não botava porra nenhuma, não deixava o portão aberto. Eu encostava a minha bicicleta no muro do lado do portão, fechava o portão, comia, tomava meu banho, a depender. Às vezes até jogava uma partidinha de play, não tinha um PlayStation 2 na época e tal, e voltava pro trabalho. Veja, hoje em dia isso não existe mais. Você deixar a bicicleta encostada no muro, sem cadeado, tal, o portão fechado, capaz de 5 minutos roubarem sua bicicleta. Isso em várias favelas, em algumas ainda tem essa lei interna de que não pode roubar dentro da favela. Então, assim, meio que quase tudo piorou, sabe? E vem piorando, a gente não tem perspectiva de melhora. Então, perceba, é natural o seu pessimismo, é compreensível o seu pessimismo, é compreensível a sua desesperança. Você sofre violências diárias, abusos diários, humilhações diárias, que é muito tranquilo entender, acolher e compreender o seu sofrimento, seu pessimismo, a sua falta de esperança, a sua falta de perspectiva. É muito tranquilo porque hoje a gente vive uma configuração econômica, sociológica, política, que não é verdade que existe uma garantia que a vida do seu filho ou da sua filha vai ser melhor que a sua. Se a gente pode problematizar essa ideia no passado, no sentido de que, veja, calma aí, que não era para todas as classes e frações de classe, não era verdade que a vida do filho ou da filha seria melhor necessariamente que a vida dos pais. Mas beleza, mas existia para camadas da sociedade. Nos dias atuais, no Brasil, meu irmão, em vários estratos da sociedade, em várias classes e frações de classe, é muito difícil garantir isso, de que a vida do seu filho ou da sua filha vai ser melhor que a sua. Tendencialmente não, a propósito. Isso, inclusive, eu pretendo desdobrar em algum outro vídeo do canal com mais profundidade só sobre esse tema. Então, veja, é normal o seu pessimismo, é compreensível o seu pessimismo. Mas por que eu digo que é necessário ter cuidado? E aqui a gente vai entrar num debate um pouquinho mais teórico, percebe? Mas fácil de entender e tal. Circula muito nas redes sociais, há muitos anos, uma famosa frase da Simone de Beauvoir, que ela fala que os dominantes não seriam tão fortes sem aliados nos grupos oprimidos ou dominados. Varia de acordo com a tradução que a galera posta. Essa reflexão da queridíssima Simone de Beauvoir é uma reflexão que chama uma característica clássica de qualquer sistema de dominação. Veja, em várias épocas históricas diferentes, todo sistema de dominação procura cooptar aliados, formar aliados no grupo dominado. Então, nas experiências de colonização em África, ou na escravidão no Brasil, ou na Roma Antiga, quando dominava um povo, em qualquer experiência de dominação, você vai ter uma boa parte do grupo dominado na situação de dominação, de exploração, mas você vai ter pequenas parcelas que vão ser cooptadas e que vão ter alguns privilégios políticos, econômicos, sociais para servir de base de sustentação. Isso é muito tranquilo, né? Você pega, por exemplo, o livro do Maquiavel, O Príncipe. Maquiavel já está debatendo ali, mais de 400 anos atrás, elementos como esse, né? Toda lógica de dominação tem alguns pressupostos. O pressuposto é que não dá só para dominar na violência, tem que ter também o consentimento. O pressuposto é de que uma dominação mais sólida se faz baseado também em recrutar
setores do grupo dominado para ser base de apoio, garantindo alguns privilégios e por aí vai. Então, assim, a despeito da grande variedade histórica, da grande diversidade de formas sociais, dos sistemas de dominação que a gente já conheceu na história da humanidade, todo sistema de dominação vai buscar aliados no grupo dominado, né, para manter a lógica, o sistema de dominação como um todo. Do mesmo jeito, todo sistema de dominação vai trabalhar com a lógica de que nada vai mudar, de que é impossível transformar as coisas, de que você não pode fazer nada. Vai trabalhar com a ideia do pessimismo, da ideia da melancolia como algo inerente ao sistema de dominação, percebe? É fundamental garantir para a maioria da população que é impossível mudar as coisas em qualquer ordem social, percebe? Então, na época, por exemplo, da escravidão no Brasil, por que negros e negras que fugiam, por exemplo, dos engenhos ou das fazendas eram marcados para deixar claro que fugiram, tentaram escapar e deu errado, ou que quilombos, quando eram destruídos, se fazia questão de exibir, por exemplo, a cabeça dos quilombolas mortos. É para difundir a ideia de que, assim, ó, não tente, vai dar errado. Não faça isso, vai dar errado aqui a prova, aqui, ó, isso aqui tá marcado, isso aqui tá morto, aqui a cabeça aqui, tipo assim, não tente. Na Roma Antiga, a gente pode achar vários e vários exemplos de técnicas de evitar a rebelião e tal, a partir da ideia de que, ó, se você tentar, vai acontecer o pior com você, você vai ser assassinado, a gente vai cortar sua cabeça, a gente vai crucificar você, não vale a pena, não é legal, não pode, não faça isso. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! Por aí vai, sabe? O Michel Foucault, no livro Vigiar e Punir, ele abre, né, o livro descrevendo os suplícios antes da reforma poder punitivo burguesa, né? Que como era a pessoa para ser guilhotinada ou para ser enforcada, todo o espetáculo, tudo e tal. Aquilo era uma forma de reafirmação do poder. Você tentar qualquer revolta, se você tentar qualquer coisa, você vai morrer. Veja, ninguém está dizendo que sua vida é boa. Ninguém está dizendo que sua vida vai melhorar. O que você está dizendo é que se você tentar fazer alguma coisa, você vai se fuder. Então não dá para fazer nada. Se resigne, fique na sua, fique no seu canto, porque não dá para fazer nada, percebe? Na história do Brasil, a gente viu isso, por exemplo, na escola, a gente viu isso no pré-vestibular. Quem não fez pré-vestibular já ouviu várias histórias, seja por novela, seja por filmes, seja por vídeos no YouTube e tal. Qual é o histórico do Brasil? Desde a época do Brasil colônia. É quando tem uma revolta, quando tem uma rebelião, há uma conciliação entre as elites, mas os de baixo, os indígenas, os negros que participavam da revolta eram assassinados, né? Esquartejados, decapitados, com seu corpo exposto para todo mundo, para dizer assim, ó, não tente, velho, não tente, não faça nada, porque vai dar errado, você vai morrer, se você tentar fazer alguma coisa. É muito engraçado que, por exemplo, depois que o Quilombo dos Palmares foi destruído, a população negra, pobre, indígena, mestiça, trabalhadora naquele regime de Brasil colônia, começou a difundir um mito que Zumbi era imortal, que na verdade ele não morreu, que seu espírito estava ali. Então, cada vez que acontecia uma fuga de fazendas, uma rebelião, o senhor era assassinado, ou um escravizado conseguia fugir e tal, depois da destruição do Quilombo dos Palmares, tinha sempre a ideia de que, ó, foi o espírito de Zumbi que ajudou, foi o espírito de Zumbi que conseguiu fazer com que ele sumisse na mata, que conseguisse se esconder, meio que numa ideia, não é que isso foi racionalmente pensado, como um mecanismo de defesa dos grupos oprimidos, de negar o elemento da ideologia dominante, que é não tente fazer nada, porque se você tentar vai ser pior, você vai morrer. Não, mesmo derrotado o Quilombo dos Palmares, Zumbi não perdeu. Ele continua ali, ele continua ajudando na luta, na rebeldia. E por que eu digo que isso é importante? Veja, ao mesmo tempo que é totalmente compreensível, totalmente normal, o seu pessimismo, sua melancolia, sua tristeza, é
papel das organizações políticas que se propõem a fazer uma revolução brasileira, é papel das lideranças políticas, é papel daqueles homens e mulheres que querem uma transformação radical da realidade, entender, acolher o pessimismo, mas não justificar teoricamente o pessimismo e a paralisia. O que é que eu quero dizer com justificar teoricamente? Veja. De acordo com a situação atual, ser pessimista é totalmente compreensível. O que a gente não pode fazer é congelar a situação atual numa teoria e dizer que não dá para fazer nada e que acabou. Isso é uma compreensão que, querendo ou não, goste-se ou não, é funcional para a classe dominante. Então, por exemplo, eu já peguei várias brigas que eu falo debates teóricos mais acalorados, né, gente? Com meu amigo Eribaldo, por causa do Adorno. Por quê? Veja, o que eu sempre falei para Eribaldo foi que, bicho, eu entendo certo pessimismo do Adorno depois do que ele viu, né? Da ascensão do nazismo, depois de todos aqueles processos e tal. Mas veja, para mim, a partir do momento que ele formula uma teoria de que acabou, que não dá para fazer nada, que não existe mais possibilidade de revolução, de transformação e que é isso, ele tá ajudando a solidificar a dominação burguesa, percebe? Tipo, porque não necessariamente. E aí, veja, há derrotas que são derrotas foda. Por exemplo, quando a classe trabalhadora espanhola perdeu na Guerra Civil Espanhola, ela demorou quase 40 anos para se livrar do fascismo. É foda, sabe? Mas assim, continuou tendo gente que lutou, né? Continuou gente organizado, gente na militância, gente sendo presa, gente no exílio e por aí vai. Vocês sabem, né, gente, que assim, não foi um desistir geral para depois cair a ditadura fascista na Espanha, não. Ah, não, Jones, mas teve um contexto global de crise econômica, teve tudo isso, percebe? Mas não foi só uma mera dinâmica objetiva da economia e da geopolítica. Não, foi luta também. É esperado e compreensível que a gente tenha intelectuais que formulem, que expliquem, que teorizem sobre derrotas, sobre situações defensivas da classe trabalhadora, dos explorados e oprimidos, sobre épocas históricas contra-revolucionárias. Outra coisa é você dizer assim, acabou a história. Não dá para fazer nada. Não dá pra lutar. Tipo assim, dá pra fazer nada, vai cuidar da sua vida. Veja, não pode fazer isso. Porque é parte da luta de classes sem fugir da realidade e combater o pessimismo. Vocês entenderam? Veja, eu tento fazer aqui no meu canal, e aí se eu consigo ou não, é vocês que vão dizer. Não falsear a realidade. Eu, inclusive, fui um dos caras que mais me bati, por exemplo, em 2023, contra essa história de que o socialismo cresce. Vocês lembram disso? Coloca o vídeo aí, Maxwell, na tela, por favor. Nessa época, vários camaradas youtubers marxistas, comunistas, discordaram de mim. Eu lembro que quando começou 2023, várias pessoas falaram que eu estava muito pessimista, porque eu já vinha fazendo uma análise de que com a vitória do governo Lula, quando eu vi a montagem dos ministérios, ia se operar uma dinâmica política ultra rebaixada, uma política econômica neoliberal, e a gente não teria conjuntura, pelo menos em 2023, de contestação a isso, porque a maioria das esquerdas estaria anestesiada. Essa era a minha análise em 2023. E veja, isso se confirmou. Então eu não sou de negar a realidade, eu não sou de embelezar a realidade. Pelo contrário, eu, em vários aspectos, nos últimos tempos, eu fui muito mais pessimista que outros camaradas. Percebe? Então veja, eu não tenho nenhum otimismo ingênuo não. Eu sei das dificuldades, eu sei dos problemas. Eu venho falando direto aqui com vocês no canal da gente ter senso de urgência histórica, falando que a gente não pode esperar 10, 15, 20 anos para reconstruir a esquerda brasileira no básico, que a gente não tem uma geração inteira para ter um trabalho devagar, lento, não, recruta um pouquinho aqui, mais aqui, outro pouquinho mais ali, aí ganha um sindicatozinho aqui, outro sindicatozinho ali, vai, espera. Veja, a gente não tem tempo para isso. Eu, inclusive, uma das minhas razões de, depois de perseguido no meu antigo partido e ser expulso das instâncias de direção,
de embarcar numa tentativa de criar uma nova organização que acabou dando origem ao PCBR, isso partiu de uma compreensão de que a gente não tem tempo para passar 10 anos numa luta interna imbecil para depois ter as condições de começar a avançar na organização revolucionária. Para mim era muito claro, ó, bicho, se não tem condições internas da gente avançar, acabou-se. Acabou-se. Vamos desapegar, porque a gente não tem tempo para passar 10, 15, 20 anos conversando merda, para depois começar a fazer o básico de organização da classe trabalhadora, percebe? Mas aí veja, é uma tarefa assim nossa, a gente não combater o pessimismo dizendo que as coisas estão bem, mas assim, fazer do pessimismo um elemento de análise da realidade, não de paralisia, que é tipo assim, ó, sua vida tá uma merda, tá, as coisas vão piorar, e vão. Por causa disso, a gente tem que agir. Por causa disso, a gente tem que se organizar. Eu vou dizer, mas Júnior, é muito difícil se organizar por causa do trabalho, por causa do transporte, por causa dos meninos, e as crianças, e as contas, e dificuldade financeira, e trabalho precário. Eu vejo, eu sei tudo isso. Eu acho que, inclusive, uma das tarefas centrais das organizações revolucionárias é pensar como vai ser as dinâmicas de organizar as pessoas nessas formas de trabalho cada vez mais precárias. É uma das coisas que a gente vem debatendo, por exemplo, no PCBR, vem formulando, vem, inclusive, em algumas dimensões avançando já. Tem certas coisas que são internas, né, que a gente não pode falar em público, só quem sabe são os militantes e, enfim, a direção nacional, mas a gente vem se preocupando, vem debatendo, vem formulando, vem criando respostas organizativas internas a isso. Mas veja, é um desafio importante, porque a mídia burguesa, ela adora a ideia de que nada muda porque todo político é igual. E aí veja, é claro que na democracia burguesa, a maioria dos políticos burgueses, sim, são iguais, no essencial, representam os mesmos interesses de classe, defendem manter o sistema capitalista, pouca coisa muda. Só que qual é a lógica da mídia burguesa? É dizer assim, ó, nada muda, todo político é igual, todo político é corrupto, todo, e portanto não faça nada. Portanto não faça nada. Portanto fique em casa. Portanto vai cuidar da sua vida. Não, tá passando fome, tá com dificuldade de pagar o gás, com dificuldade de pagar o aluguel, tá achando a comida cara, tá achando a passagem de ônibus um absurdo, é isso mesmo? Gastar 10, 12, 15 reais todo dia para ir e voltar do trabalho nesse transporte merda? Pois é, foda, faça nada. Todo político é corrupto. Todo político é ladrão, tá ligado? Então, assim, veja, eu entendo perfeitamente o pessimismo. Eu compartilho do pessimismo frente ao futuro imediato do Brasil. Eu acho que no imediato, o que é que eu tô chamando aqui de imediato? Os próximos 4 anos. Nos próximos 4 anos, tudo constante, e aí as coisas mudam, né, gente, em 4 anos, tudo constante, a gente tende a ter uma crescente de avanço da ofensiva burguesa, uma piora das condições de vida da classe trabalhadora e um avanço da extrema-direita. Tudo constante. As coisas podem mudar. Perfeito? É isso. Em 2016, ninguém imaginava que o Bolsonaro seria eleito presidente numa onda reacionária neofascista. É isso, assim. Em 2018, depois da eleição, a vitória do Bolsonaro, ninguém esperava que o Lula seria presidente depois em 2022. Alguém pode dizer, Júnior, mas isso não mudou muita coisa, é variações da conjuntura. Sim, variações da conjuntura, que podem, inclusive, ensejar ou não transformações, inclusive, na realidade e nas condições concretas da classe trabalhadora. Mas tudo constante, e eu também acho que a gente tendencialmente vai se fuder. Justamente por isso, a gente tem que redobrar a militância, a luta política, a organização, a defesa de um programa radical, melhorar nossos mecanismos de recrutamento, de finanças, de comunicação, de capacidade de pautar a política, enfim. A gente tem que dar respostas objetivas a uma conjuntura que é péssima, sem congelar a conjuntura. Porque, veja, eu poderia dar vários exemplos históricos. Eu tenho até medo hoje em dia de falar essas coisas, porque alguém pode chamar de academicista. Mas eu tenho vários exemplos históricos de que, veja, gente, as revoluções, por exemplo, no século XX, elas não foram marchas triunfais, não, viu? Assim, antes de ter a Revolução de 17, na Rússia, a classe trabalhadora perdeu a Revolução de 1905, né? Antes de ter a Revolução Cubana, os revolucionários do movimento 26 de julho perderam, né? Fidel Castro, inclusive, foi preso. Um bocado de gente morreu, e a desgraça, e por aí vai. Percebe? Assim, antes de ter a Revolução Chinesa,
teve o massacre dos comunistas, né? Promovido pelo Chiang Kai-shek. Então, assim, não foi uma marcha triunfal para o poder. Antes de ter a Revolução Vietnamita, os patriotas e comunistas anticolonialistas do Vietnã foram massacrados, presos, se fuderam, desarticularam e por aí vai. E a gente pode dar uma porrada de exemplos que nenhuma revolução, nenhuma transformação, inclusive nenhuma conquista da classe trabalhadora é uma marcha triunfal de vitória em vitória em vitória. Veja, a luta de classes não é um campeonato de futebol, em que você, para ganhar no final, para ganhar o título, você sai ganhando todos os jogos, percebe? Ou a imensa maioria deles. Veja, na vida real, na luta de classes, não funciona assim. Então, por exemplo, para a gente conseguir os direitos trabalhistas, teve cacete, porrada, greve geral, paralisação, passeata de anarquista durante todos os anos 10, 20, um bocado de anarquista preso, morto, cacete comendo no centro, e aí depois dos comunistas, e pau. Não foi o governo de Getúlio Vargas porque é bonzinho. Uma luta ali secular. O próprio Getúlio Vargas, inclusive, defendia direitos trabalhistas porque ele viu no governo Borges de Medeiros, no Rio Grande do Sul, o que na época se chamava presidente, né? Presidente do Rio Grande do Sul, mas era o equivalente ao governador. O Borges de Medeiros enfrentou vários protestos operários no governo dele, e aí ele entendeu que, bicho, vamos aqui fazer uma mediação com a classe trabalhadora, vamos garantir os direitos trabalhistas, vamos garantir uma gracinha aqui, porque senão a gente vai se fuder. Então, assim, a própria experiência concreta do Getúlio Vargas, quando estava ainda no Rio Grande do Sul, foi, vamos garantir os direitos trabalhistas aqui para impedir a radicalização da classe trabalhadora, para impedir o crescimento de greve, de protesto, porque só reprimir não dá conta. Percebe? E todas as conquistas da gente, tipo assim, quando a gente conquistou o SUS, gente, não foi uma ideia que surgiu milagrosamente do final da ditadura empresarial militar, não, viu? Tinha debate, militância, pressão na Câmara dos Deputados antes do golpe empresarial militar de 64 pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. É isso, demorou mais de 20 anos. Pau comendo no centro e tal, não sei o que. A gente conquistou. Claro, tem outras conquistas que a gente ainda não teve. Teve algumas que a gente teve. Então, assim, nenhuma luta é uma marcha direta, inequívoca. E nesse processo de luta de classe, a burguesia, ela não vai só operar com repressão, ela não vai só operar com prisão, ela não vai só operar com tortura, ela não vai só operar com ideologias e mitos abertamente justificadores do capitalismo, da democracia burguesa e do estado de coisas. Ela também vai disputar afetos, ela também vai disputar sentimentos. E é uma arma da burguesia dizer para você que nada pode ser feito, que nada vai mudar, que já perdemos e que perdemos para sempre, que nunca vamos ganhar. Veja, eu não compartilho do otimismo ingênuo, que eu via alguns camaradas de socialismo cresce. Isso para mim era otimismo ingênuo. Outra coisa bem diferente é naturalizar o pessimismo ao ponto de que congela a história, congela a conjuntura e diz assim, dá para fazer nada, sabe? É isso mesmo, gente. Dá pra fazer nada. Não dá pra lutar, não. Então veja, se não dá pra lutar, todo mundo desiste da política. E aí quem é que vai pautar o poder político? Quem já pauta hoje é a burguesia. É a burguesia. Então eu sempre tive, e eu já falei isso várias vezes pra Edivaldo, eu sempre tive uma hostilidade. E é isso, uma hostilidade política, além de discordância teórica, com todos os pensadores e pensadoras que, frente a uma conjuntura desfavorável, tentaram teorizar o fim. O fim da classe trabalhadora, o fim da luta pela revolução, o fim da contradição, o fim da história e tal. Pega aquela conjuntura, congela e diz que vai fazer mais porra nenhuma. Então, tipo, pra mim é isso. A minha postura sempre foi, tipo, aceitar que existem problemas. Então, por exemplo, existe um problema na forma-partido. A forma-partido não tem mais a eficácia que teve no século XX. O que é que a gente vai dizer? O que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer que não existe mais condições de construir um instrumento político que unifique todas as demandas de luta na perspectiva de conquista do poder? Não, porra. Porque senão a gente nunca vai mudar. Não, vamos aceitar a crise da forma-partido, vamos entender por que dessa crise e vamos lutar na teoria e na prática para tentar superar essa crise. Ah, Jones, mas até agora não deu certo. Pois é, pô. E aí? E aí? Aí, porque agora não deu certo, é para desistir? Sabe, tipo, o quê? Pra gente aceitar ser escravo, assalariado no capitalismo a vida inteira? Pra gente dizer que a vida tá uma merda? E aí alguém pode dizer assim, mas Jones, eu desisti. Veja, tranquilo. Eu não cobro de pessoas comuns.
Veja, você, João, Maria, José, como é o nome daquele negócio que a galera... Enzo, Valentina, veja, eu não cobro de você. Você pode se cansar, você pode desistir. Certo? Você pode dar um tempo, você pode dizer assim, bicho, não aguento mais, não consigo, por exemplo, agora estar organizado, não consigo estar militando, minha vida tá uma merda, eu tô fudido da cabeça e eu quero um tempo pra mim. E aí, sei lá, vou tentar malhar, vou ficar vendo filme, vou tentar transar mais, vou tentar cuidar mais da minha saúde e tal, vou dar um tempo pra, em um momento que eu tiver mais saudável, mais tranquilo, com mais estabilidade de saúde mental, eu tento voltar, por exemplo, a me organizar, militar. Tranquilo, velho. Ninguém tá cobrando você. Sabe por quê? Porque você é um indivíduo de carne e osso. Você sente, enquanto indivíduo, na sua particularidade, as dores do sistema capitalista. Agora, repare uma coisa. Você, indivíduo da classe que está sentindo, você tem direito de sentir isso. Agora, eu, que não só sou indivíduo da classe trabalhadora, eu que sou um militante organizado, eu que sou um dirigente nacional da minha organização, eu que sou um formulador teórico, eu não tenho direito de transformar o meu pessimismo em teoria que paralisa. Eu não tenho direito. Veja, eu tenho direito também de não aguentar. Chegar um momento, em alguma situação da vida, que eu digo assim, galera, vou dar um time, vou dar uma pausa, não aguento, não consigo mais, vou me recolher para depois voltar com mais condições de saúde. Mas eu não tenho direito, na luta de classes, de dizer assim, galera, tô fudido da cabeça, tô mal, tô pessimista, e eu acho que porra nenhuma vai dar mais certo, e a gente vai viver na fome para sempre, a gente vai viver na violência para sempre, a gente vai viver na merda para sempre, e é isso aí, cada um vai cuidar da sua vida, e foda-se, acabou tudo. Eu não posso, porque eu tenho uma obrigação, eu tenho um papel na luta de classes, enquanto não só um membro da classe trabalhadora, mas também enquanto alguém que está organizado politicamente, que se propõe a disputar esses afetos na luta de classes. Isso não significa mentir, veja, eu não minto, não embelezo a situação. Isso significa ter muita responsabilidade com o que eu falo. Eu citei meu amigo Eribaldo, e Eribaldo inclusive está com um canal no YouTube, viu, gente? Coloca aí na tela, Maxwell, se inscrevam no canal dele, por favor. Eribaldo, por exemplo, é um cara muito pessimista, né? O Eribaldo é um cara que tem uma visão que é bem mais pessimista que a minha, a propósito. Mas, por exemplo, Eribaldo é muito responsável na hora de falar publicamente. Eribaldo não fica fazendo apologia do derrotismo e da paralisia. Eribaldo sabe o que é a percepção individual dele enquanto membro da classe frente à situação e o papel dele enquanto intelectual, enquanto alguém que vai fazer uma comunicação pública. Então, Eribaldo, ele não esconde a gravidade da situação, ele fala da gravidade dos nossos problemas enquanto esquerda brasileira, enquanto comunistas e tal, mas ao mesmo tempo ele não faz apologia da paralisia, não faz apologia do acabou, vai pra casa, morreu, não tem o que fazer, é o fim, sabe? Há uma diferença nisso, e eu acho que é fundamental entender essa diferença. Porque, veja, eu não participo de nenhuma moda sectária que chama tudo de revisionismo e vai dizer, por exemplo, que Adorno era um contra-revolucionário. Ou vai dizer que o Herbert Marcuse, num Homem Unidimensional, falou que nos centros do capitalismo, a classe trabalhadora foi plenamente integrada ao sistema e não tinha mais o que fazer. Lembrando que Marcuse falou isso antes da era neoliberal, no auge do estado de bem-estar social e só para o centro do sistema capitalista. E o Marcuse era muito simpático às rebeliões, lutas e revoluções do terceiro mundo, né? O debate de Marcuse sobre a domesticação da classe trabalhadora no centro do sistema capitalista está no livro O Homem Unidimensional, coloca na tela, Maxwell, e a extrema simpatia de Marcuse pelos movimentos do terceiro mundo, vocês podem ler do prefácio do livro Eros e Civilização, que é um livro, inclusive, quando eu li no primeiro e segundo período da graduação, eu me encantei muito. Eu ficava falando de Marcuse para todo lado. Enfim, hoje em dia continuo simpático com a obra do Marcuse, mas não tenho mais a adesão e a simpatia de outros tempos. Então veja, mesmo eu discordando de Marcuse, mesmo eu discordando muito de Adorno, mesmo eu achando certas teorizações como essa, teorizações negativas, porque são uma espécie de congelar daquele momento histórico, né? Marcuse
O mesmo Marcuse que falou que a classe trabalhadora estava domesticada e que nunca mais faria revolução por causa das suas condições materiais e toda a dinâmica da sociedade de consumo no capitalismo, poucos anos depois vem o neoliberalismo e começa a acabar com tudo aquilo ali. Alguém pode dizer assim, Jones, mas a classe trabalhadora continua não fazendo revolução na Europa, nos Estados Unidos. Não, perfeito, meu amigo. Mas veja, o debate aqui é outro. É que as condições da domesticação que o Marcuse colocou não existem mais. Então, assim, é outro debate. Por que a classe trabalhadora não se rebelou ainda nos Estados Unidos, na Europa Ocidental? Temos uma outra questão, mas a base da análise do Marcuse depois foi destruída no próprio processo histórico. Então, o que Marcuse olhou como a força do Estado de bem-estar social foi um momento histórico, que ele congelou enquanto forma teórica. Não vou nem dizer que ele congelou, inclusive, né? Mas me parece que chegou muito próximo disso. Mas, enfim, o tema desse vídeo não é Marcuse. O central é dizer que é preciso ter responsabilidade. Dirigentes políticos, organizações políticas, comunicadores e comunicadoras, intelectuais têm responsabilidade. Responsabilidade, inclusive, com as pessoas que estão em sofrimento. Eu preciso, de maneira honesta, sem otimismo ingênuo, eu preciso não ser um agente para reforçar ou para te jogar na paralisia. Eu preciso ser honesto e verdadeiro com você. A situação é essa e essa e essa. Eu acho que a gente pode fazer isso, isso e aquilo. A gente pode ganhar, a gente pode perder. As coisas não são fáceis. Mas assim, eu não posso atuar como um propagador de paralisia da classe trabalhadora. Porque se eu faço isso, consciente ou não, eu estou ajudando a burguesia a manter o seu poder político. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não esqueça de entrar no nosso grupo de Zap Zap. Lá não tem fake news. Não tem fake news. Lá não tem mentira, só tem verdade. Melhor grupo de Zap Zap aí do Brasil, hein? Tá aparecendo o QR Code na tela do vídeo e tá também na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima.